Pré-história. A dança na era primitiva possuía como características essenciais o transbordamento de emoções, tendo como norte a atração pelo ritmo. Contudo, em pouco tempo ela passou a ser tratada como uma celebração, um rito popular e também por simples diversão. Falar da dança na era primitiva é tratar diretamente com suas formações. Mas como assim formações? Inicialmente, a dança possui uma organização circular como primeira formação, tendo a figura do solista como o intérprete principal das forças naturais, o qual se localizava no centro do círculo. Tais círculos eram divididos em função dos gêneros e apenas séculos adiante as famosas danças de pares foram praticadas. Movimentos espasmódicos envolvendo o corpo inteiro são explorados, mas também danças mais suaves são apresentadas, buscando transmitir uma sensação mais de leveza e harmonia. Além do mais, as roupas eram vestuários funcionais, com o propósito de assumir a figura dos deuses da natureza. Na Idade Antiga temos a mudança das chamadas tribos primitivas em nações. A dança aumenta ainda mais o seu caráter de espetáculo e se torna quase que algo exclusivo para a classe dirigente. No berço da arte ocidental, vários tipos de rituais incluem as danças, bélicos, funerários, astrais ou até mesmo agrícolas. O ditirambo seria um exemplo bem prático, que seria o culto a Dionísio, o deus touro ou deus bode. É caracterizado pelos saltos acompanhados de movimentos dramáticos e os dançarinos vestiam pele de bode com alusão à ressurreição do deus bode. Dessa dança nasceram a tragédia e a comédia, ramos do teatro cantado e dançado do helenismo. É na Grécia também onde conhecemos o anfiteatro, onde eram realizados espetáculos públicos, combates de gladiadores ou feras, representações dramáticas e jogos. Partindo para o Oriente, temos como exemplo a Índia, com a dança sagrada, caracterizada principalmente pela codificação e perfeita execução de movimentos e ritmos. As dançarinas sagradas são chamadas de Devadasi, que significa serva de Deus, uma classe especial, detentora de privilégios, que inclusive recebiam remuneração pelo cargo, que o mesmo era hereditário. A vestimenta é uma blusa curta e justa, a calça e adornos no corpo inteiro. Além do mais, a maquiagem acentua olhos e sobrancelhas. Um ponto vermelho entre as sobrancelhas indica o despertar espiritual. A boca, as mãos e os pés são todos pintados de vermelho. Na Idade Média, a dança era vista como um divertimento, um entretenimento. Se dividia em duas vertentes, as danças do reino e as danças do povo, ambas com características de religião e de guerra, na mesma coreografia. Utilizavam a dança também nesse período como rito em honra aos deuses para agradecer as colheitas e coisas do gênero. Na corte haviam as danças de desejo erótico, com uma veneração à mulher, e as marchas majestosas, como uma ação coreográfica. Já para os camponeses, a pantomima, em que nela eram presentes passagens de galanteio e recusa. E essas danças eram feitas basicamente de gestos, compostas por mímicas. Tal apresentação ficou imortalizada também nos filmes de Charlie Chaplin e Buster Keaton. A dança morisca era a mais popular da época, onde contava a história de um mouro que se convertia ao catolicismo, que serviu de base para o balé clássico. A curiosidade sobre a dança na Idade Média é que existia a dança da alegria, ou dança macabra. Era comum nos cemitérios e também era utilizada para espantar epidemia. Nesse período também surgiu um gênero de dança que deu origem ao futuro balé-teatro, onde todos dançavam mascarados e disfarçados. Antes, a dança era vista como algo improvisado, e só a partir do Renascimento passa de atividade lúdica, ou seja, de divertimento, para uma forma mais disciplinada, surgindo repertórios de movimentos mais elaborados e estilizados. Logo depois,
a dança no Renascimento começa a ganhar status de arte, com manuais, professores especializados e pessoas que se dedicavam a estudá-la. A dança foi dividida em danças populares e danças de corte, que eram os baletos. Daí vem o nome balé. A origem dos baletos marcou a dança ali como arte das elites. Por quê? Era feita nos salões, com os nobres caracterizados por roupas finas, os sapatos de salto, acessórios de cabeça. Então era algo realmente da elite. Com isso, surgem os profissionais da dança, os mestres que estudavam as possibilidades de movimento e passavam a ensinar os nobres. E, consequentemente, isso ia evoluindo a dança em termos técnicos. Bom, essa moda não ficou só na Itália. Chegou na França e por toda a Europa. Mas como isso foi parar na França? Bom, Catarina de Médicis, que era da família que governava Florença na Itália, ela se tornou rainha da França, casando-se com Henrique II. E para seu casamento, ela contratou alguns artistas italianos para estarem apresentando o balé cômico da rainha. Então, essa pode ser a primeira forma de balé já vista. E foi assim que o balé chegou à França e ganhou uma popularidade maior. Balé clássico, uma das modalidades mais importantes e influentes da dança. As provas dessa relevância surgem quando notamos o quanto o balé clássico possui um universo próprio. É um estilo altamente técnico, seus praticantes utilizam-se de um vocabulário específico, é praticado em todos os continentes seguindo a mesma linha conceitual, e suas músicas são as clássicas normalmente de compositores Beethoven e Mozart. Essas características só reforçam a mística de ser uma dança tradicional com áreas de nobreza. O balé clássico surgiu no século XV na corte italiana, onde era chamado simplesmente de balletto, que significa bailar. A primeira apresentação do balletto que se tem registro ocorreu em 1489, na comemoração do casamento do Duque de Milão com Isabel de Aragão. Nessa época, os nobres italianos divertiam-se e entretinham seus convidados com apresentações de balletto e com sessões de poesia, música e mímica. E até mesmo nos eventos mais simples, a dança era praticada necessariamente com figurinos elegantes, com cenários pomposos e com vestimentas pesadas e volumosas. Um dos grandes artistas responsáveis pela criação dos trajes e dos cenários do balletto foi Leonardo da Vinci, outra das façanhas do mestre renascentista. Dança moderna. Com a virada do século XX, novas ideias surgem, abrangendo todas as áreas do conhecimento. Assim, alguns dançarinos começaram a perceber que as regras do balé clássico eram muito restritivas e não se adequavam ao momento presente. Tais dançarinos então começaram a desenvolver o estilo próprio de dança livre, para diferenciá-lo do balé, a dança moderna, que praticamente se concentrava nas interpretações do dançarino, favorecendo movimentos descendentes da expressão dos sentimentos internos. As principais características da dança moderna tinham como base a oposição ao balé clássico, sendo uma dança livre de artifícios e temas fantásticos, deixando de lado espartilhos, sapatilhas ou qualquer coisa que aprisionasse o corpo. Além do mais, a dança moderna é fundada em uma movimentação livre. Embora possua uma técnica estruturada, ela nasce de inspirações pessoais e expressividade dos sentimentos, condizente com o movimento vivido. Também, o uso da gravidade é bem presente na dança moderna, com movimentos no solo e registro da postura ereta, explorando as possibilidades motoras do corpo humano, usando dinamismo e movimentos de contração, torção e desencaixe. Como exemplo, uma das principais percussoras da dança moderna, uma bailarina americana que desde criança mostrou-se inconformada com a rigidez das regras acadêmicas, Isadora Duncan, procurou um caminho para expressar sua arte, através de movimentos naturais e instintivos do corpo e da expressão. Ela tirou as sapatilhas no sentido de libertar-se da rigidez e movimentar-se de maneira mais natural. Assim, passou a vestir túnicas em suas apresentações, tendo a Grécia Antiga como fonte de inspiração. Além dela, Martha Graham, aluna e posteriormente professora da Dennis Shaw, a primeira escola de dança moderna nos Estados Unidos, é considerada a principal dançarina moderna do século XX. Martha seguiu carreira própria, estabelecendo-se como artista em Nova York. A sua temática orientou-se principalmente para os mistérios do subconsciente,
construindo assim um sistema de disciplina corporal baseado em tensões que arrastam o corpo inteiro em contrações, recuperações, percussões, quedas e suspensões. Já na Europa, o movimento da dança moderna encontra força na escola expressionista alemã, representada pela figura pioneira de Mary Wigman. Mary expressava a desordem espiritual e o estado de caos e desesperança dos valores sociais, que tomaram conta de grande parte da humanidade do pós-Primeira Guerra Mundial. Com o uso de máscaras e a ideia de que elas encarnavam espíritos que tentavam destruí-la, Wigman horrorizava-se com sua própria criação. Sua obra foi fundamentalmente feita para solistas. Pregava a necessidade de concentração do artista a fim de que pudesse ouvir seu discurso interior e se expressar através de gestos instintivos. O tronco, na dança de Wigman, foi o principal objeto de sua técnica, que aos poucos se estendia ao restante do corpo, preparando-o tanto para o trabalho no solo quanto a projeção no espaço. Dança contemporânea. Por volta da década de 60, várias questões sociais estão em pauta na sociedade, assim como o feminismo, o racismo. Além disso, a dança ela começa a ser tratada como uma arte, se aproximando com o pensamento das técnicas somáticas e também pela busca de um corpo inteligente. Os principais pioneiros desse movimento são os Estados Unidos e a Alemanha. Além deles, a França também se insere nesse meio, devido aos bailarinos e coreógrafos estrangeiros que estão transmitindo o conhecimento de casa para a nação. Nos Estados Unidos, Merce Cunningham se torna a figura central na transição da dança moderna pós-moderna. Ele coreografou seus próprios solos e reuniu músicos e artistas associados à comunidade experimental, além de fundar sua própria companhia em 1953. Já na Alemanha, se destaca Kurt Jooss, um professor e coreógrafo, e Mary Wigman, bailarina e coreógrafa. Além deles, também está inserido no período com a dança-teatro Pina Bausch, nos anos 1970, e Steve Paxton, com contato e improvisação. A dança contemporânea propõe um mundo aberto e alternativo. Tudo, ou quase, é possível quando se trata de representação, figurinos, elementos sonoros e cenários. Sua base é ampla e parte das sugestões orgânicas do corpo e não de uma mecânica pré-estabelecida. Utilizando a experiência corporal do indivíduo e propondo novas didáticas para o ensino da dança, a improvisação é um elemento-chave e bastante presente. Explorando todas as possibilidades de movimento muscular e as diversas tipologias do corpo humano, belas ou menos belas, os elementos da vida diária estão sempre presentes, e as produções são, na maioria das vezes, fundamentadas filosoficamente. A dança contemporânea tem um amplo campo de possibilidades, uma busca incessante de diversas manifestações. O componente teatral é muito forte, o que possibilita trabalhar com expressões corporais de todos os tipos. Esse foi o nosso deslize pela linha do tempo da dança. Agradecemos a todos por assistir até o final. Muito obrigado.